Fevereiro de 1955. Graça. Há uma área de consciência através da qual você é instantaneamente um com Deus, com todo o ser espiritual e a criação, e através da qual você encontra instantaneamente disponíveis todas as formas de bem. Isto foi descrito como um mar do Espírito e é também a alma universal ou divina. Ao alcançar contato consciente com este mar do Espírito ou Pai interior, você encontra o amor divino derramando-se em expressão, para que você não mais viva apenas pelo esforço pessoal, mas pela graça. Em vez de procurar o seu bem em pessoas ou coisas, toque essa alma universal e torne-se um observador, enquanto ela flui como ideias e manifesta-se como as formas humanas do bem, tão necessários à sua experiência presente. Apenas quando você aprende a olhar para este infinito invisível é que você começa a entender a natureza da graça. Em vez de procurar ou desejar algo já existente como uma forma ou efeito, aprenda a se voltar para dentro e deixar o seu bem se desdobrar a partir desta fonte divina, o infinito invisível. Que o praticante e o professor busquem sua atividade a partir dessa fonte interna. Que o homem profissional olhe para o divino interior. Que o doente e o pecador busquem cura e perfeição a partir de dentro. Esteja sempre alerta, expectante da consciência se desdobrando como novas formas, mais ricas e amorosas do bem, e você experimentará a abundância da vida, a graça. Entender que sua alma é o armazém eterno de todo bem é permitir que a atividade do Cristo obre em sua experiência através da graça. O que é o Pai? O Pai é consciência universal, a substância de toda a forma. É a mente divina agindo como sua mente e manifestando-se como ideias ilimitadas. Vida imortal aparecendo como as harmonias da vida individual. Procure tudo na vida do reino interior. Receba o seu bem do infinito do seu próprio ser. Toque este centro, o reino de dentro, e deixe o Pai revelar-lhe sua herança. Isso é viver pela graça. A graça é o dom de Deus. Os filhos de Deus vivem pela graça. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Pai revela: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. A graça pode ser resumida como uma libertação de todos os desejos humanos e a real compreensão e realização das realidades espirituais. A maioria dos homens e mulheres tem uma medida de fé de que existe um Deus, um poder divino. No entanto, para alguns surge uma convicção ou percepção real de Deus, que é denominada experiência de Cristo, após a qual suas vidas são vividas pela graça. Essa experiência espiritual também é conhecida como iluminação ou renascimento. Na literatura mística, às vezes é falada como consciência cósmica ou consciência crística. Aqueles que alcançaram esta luz não têm mais problemas de existência, uma vez que eles são alimentados, vestidos e abrigados da fonte interior infinita da vida, que nós chamamos de Cristo. O segredo da graça é o contato com o infinito invisível, o centro universal que está dentro de você. A busca sincera da realização do reino de Deus, através de ler e estudar escrituras inspiradoras e através de frequentes ponderações e meditações sobre Deus e a criação de Deus, levando a comunhão real com o Pai interior, traz à sua consciência o toque do Cristo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso leva a uma consciência, às vezes até mesmo a uma voz, e algum dia você vai saber que ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e então a graça terá assumido sua vida. Este momento da graça não pode ser adequadamente descrito, visto que aparece de diferentes maneiras para pessoas diferentes, mas todos os que receberam esta luz entendem a experiência do iluminado de todas as eras.
Enquanto as escrituras de todos os povos contêm numerosas histórias verdadeiras das experiências milagrosas do Iluminado, a atividade do Cristo, resultando em viver pela graça, não é de modo algum limitada ao passado. Mais do que nunca, um número incontável de homens e mulheres experimentam o Cristo e estão vivendo agora vidas de beleza, saúde, harmonia e alegria, pela graça. Com a verdade agora disponível para todos que podem ler, a iluminação espiritual é uma possibilidade para todo buscador sério. Para viver, não pelo poder nem pela força, mas pelo meu espírito, é necessário apenas desejar sinceramente o conhecimento de Deus. Apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O momento em que você recebe a percepção do Pai interior, o momento em que você sente a atmosfera do amor, que é uma consciência interior da presença, esse é o começo de sua vida pela graça. Verdadeira humildade. O advento do Cristo na consciência de Jesus de Nazaré foi acompanhado da profunda humildade que para sempre o fez negar poderes pessoais, virtudes pessoais e honras pessoais em sua convicção de que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Essas afirmações do Mestre revelam uma profunda convicção interior e consciência de algo invisível, o Pai interior, realizando as poderosas obras de cura, redenção e alimentação das multidões no plano externo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu e meu Pai somos um, porque meu Pai é maior do que eu. Onde quer que você encontre alguém que foi tocado pela mão do Divino, você encontrará essa mesma percepção de um infinito não visto. Todavia, todo o seu poder é expresso no reino visível. Ao chegar a este nível de consciência, você sente que sua vida foi tomada e está sendo vivida por você, bem como através de você e como você. É como se a presença sempre estivesse adiante de você para endireitar os caminhos tortos e fazer o deserto florescer como a rosa, e para abrir-lhe portas de oportunidade, de serviço e de boas-vindas. Não é que você por si mesmo tenha esses poderes, mas sim que o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Conforme você observa mais e mais da atividade do Cristo em sua consciência, aparecendo sempre como pensamentos mais belos, maravilhosos, manifestando-se como maiores e ainda maiores feitos de poder espiritual, sua confiança e fé crescem aos saltos. A partir do momento em que você alcança essa convicção interior, você relaxa e descansa e deixa o invisível fazer as obras. Você não usa mais a verdade para superar o ego, mas deixa a verdade aparecer como a atividade de sua consciência. Quando você chega à realização de Deus como o único poder, você aprende que nem o pecado, nem o medo e nem a doença têm poder, e você desiste da luta contra toda forma de discórdia. Abdicar do poder humano, da vontade pessoal, do poder mental ou físico, é obter este pelo meu espírito. Paulo alcançou uma vida pela graça, como mostra a profunda humildade expressa em suas palavras. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo posso através do Cristo que me fortalece. Viver pela graça permite que você faça coisas maiores e alcance melhores resultados em todas as suas atividades, devido a esse impulso espiritual e divina orientação. A preocupação com seu bem-estar pessoal ou com o de suas famílias ou nações não pode ser abandonada até que essa sabedoria interior se revele a você. A liberdade do medo, do perigo ou da necessidade só pode acontecer quando o Consolador aparece. A voz da verdade anuncia-se dentro de você e se torna a paz aquieta-te para toda a tempestade em sua experiência. Consciência crística é esta mente que também estava em Cristo Jesus, proclamando a si mesma. Você deve cultivá-la. Algumas pessoas nascem no mundo com alguma medida de cristandade, mas todos podem desenvolver e cultivar esta consciência
de acordo com o grau de sua fidelidade ao estudo e à meditação. Sua receptividade consiste em manter aberta a passagem da consciência para que você possa reconhecer e acolher o Cristo conforme Ele toca e desperta sua alma em renovação de vida. No silêncio do seu ser, Cristo fala e você ouve. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu estou com você sempre, até o fim do mundo. Essa consciência da presença de Deus é desenvolvida em silêncio e serenidade, com paciência e perseverança, abstendo-se do poder mental ou poder físico, para que meu espírito possa operar como sua vida. Fica quieto e sabe que eu sou Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Pela graça você está salvo. Não há coisas adicionadas. Eu escutei e a voz me disse o que fazer, significando a voz silenciosa e pequena, ou alta e insistente, que fala às vezes em momentos de meditação. Nós todos sabemos que quando temos um problema, uma situação em que não sabemos como agir, o melhor a fazer, a coisa mais sábia, é entrar em meditação. Sabemos também que devemos deixar o problema de lado, assim como os orientais deixam seus sapatos do lado de fora da porta, e muitas vezes a solução está lá, com nossos sapatos, quando saímos. Raramente a solução vem na forma de instruções concretas, embora às vezes até venha mesmo nessa forma, mas a sensação de liberação, a remoção da tensão, preocupação ou dúvida é uma coisa frequentemente alcançada. Nós sabemos que Deus não está nas coisas humanas, que Deus não pode dar conselhos sobre questões de saúde, suprimento ou felicidade, mas Deus fala e, falando, guia nosso destino humano. Até que ponto, na verdade, tem a voz falado, em que grau de detalhe a instrução foi dada? A resposta aqui é aquela baseada puramente na interpretação, e de fato, toda resposta deve ser baseada nisso. Em que língua Deus falou com você? É uma pergunta sempre feita a santos e videntes, e a resposta para isso é que o santo entendeu Deus sem linguagem e passou a traduzir ou interpretar essa compreensão sem palavras em sua própria língua. E é no grau, na qualidade da interpretação, tanto no que se refere ao intérprete quanto ao receptor da interpretação, que a validade deve se basear. Nenhuma mensagem de Deus é absoluta. Nem pode ser, porque existem a tradução ou interpretação e a necessidade de comunicação em seu caminho. Há sim a questão de como deve ser descrita ou expressa em palavras. Os místicos tentaram achar, tatearam e se atormentaram por essas linhas. Eles fizeram negações, eles usaram paralelos da linguagem do amor humano, frases paradoxais sobre o esplendor e a escuridão, e formas sem forma. Existe sim o problema de escolher palavras que você seja capaz de entender. O próprio professor, em sua capacidade de ser professor, é uma interferência, uma tela entre Deus e o receptor. A ideia de qualquer pessoa envolvida é uma interferência. Deus deve falar sua própria mensagem sem palavras e para ninguém em particular. É apanhada, traduzida e depois passada de um homem para o outro, e nisso há um conceito falso ocorrendo. Isto é verdade até mesmo sobre os textos bíblicos que gostamos de pensar como sendo permanentes e absolutos. Eles foram escritos, traduzidos de uma língua em muitas outras. Eles reuniram significados e interpretações adquiridos através dos séculos. De uma palavra falada, que foi uma tentativa de servir a um pensamento sem palavras, passaram para as frases que estão sempre buscando ver através e além delas. Perseguir esse pensamento até o final é finalmente negar validade de toda a expressão e se recolher em um estado silencioso, semelhante ao transe. Enquanto isso, o que devemos fazer sobre o presente estado de coisas, onde a tradução é tudo o que existe, mesmo sabendo que essa tradução jamais poderia totalmente ser fiel? O melhor que podemos fazer é aceitar esse fato, mas sempre lembrando de tentar treinar a nós mesmos
nossas mentes e nossos espíritos, para sermos melhores tradutores, para sermos recipientes de um significado por trás das palavras, que seja tão alto quanto conseguimos elevar-nos. E especialmente, nunca tentemos alcançar essa interpretação, nunca a procuremos como tal, mas ouvir apenas como uma compreensão intangível e sem palavras de Deus, como possa ser conhecido por nós, e nunca buscar a mensagem ou o uso que a mensagem possa trazer para nós. Esse uso, esse sentido de realização mundana ou demonstração, não só pode parecer acontecer, mas quase sempre acontece nos estágios iniciais. O buscador de Deus, ainda vivendo no mundo humano e obcecado por seus problemas, encontrará esses problemas aliviados, esclarecidos e resolvidos. Então, conforme ele se torna mais sábio, ele descobre com certo desalento que o registro de demonstrações parece crescer bem menos. E então ele começa a se perguntar o que é que está errado. Ah, mas nós agora sabemos muito bem. Você reza errado. À medida em que aprendemos mais e mais sobre a oração, percebemos cada vez mais como é fácil rezar mal. Não há um de nós agora neste caminho que não saiba que nunca se deve rezar por coisas, pessoas ou pela cura, que Deus não pode mudar qualquer coisa física, e essa matéria, como uma entidade sólida e real, nunca mudará sob influência do Espírito. Assim avançamos muito em nosso progresso. Mas há outro perigo. Sabemos que devemos buscar primeiro o reino dos céus, mas também nos lembramos de que todas essas coisas vos serão acrescentadas. É difícil esquecer essa promessa. Sabemos que não devemos buscar essas coisas, que nossa mente e espírito devem estar buscando apenas o reino dos céus. Mas há sempre o pensamento de que, se encontrarmos a Deus, todas essas coisas serão adicionadas. Como foi dito no caminho infinito, não há coisas adicionadas em Deus. Deus é a própria coisa. E isso é verdade. Quando ouvimos as palavras do Mestre, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente, não pensamos imediatamente num maior senso humano de saúde e riqueza? No entanto, como humanos, saúde e riqueza são as coisas que melhor conhecemos, então não é estranho que se tornem símbolos de abundância. Mas vamos ao menos reconhecê-los como símbolos e nunca como coisas reais. Quando o problema é resolvido, quando a libertação é derramada sobre nós, vamos ter o cuidado de nunca considerar essa ocorrência como demonstração. Não pensemos que Deus arranjou isso para nós. Isso deve ser verdade em todas as coisas que a voz parece nos dizer. Nós devemos ouvir e obedecer o que achamos que ouvimos. Mas nunca devemos esquecer que o que ouvimos é apenas uma interpretação humana, e não é isso que estamos buscando. Sobretudo, nós não devemos fazer nenhum esforço para essa tradução. Demasiado fácil poderíamos errar, balançados por nossas vontades humanas e desejos. Quando sabemos o que ouvimos, sabemos disso. Quando tentamos adivinhar, tentar interpretar, é mais de certo que erramos. Isso tudo se assemelha ao dilema do fio da navalha que existe nessas questões, quando tentamos entendê-las a partir de um plano humano. Por um lado, a absoluta disposição de buscar a Deus, retornar a Deus, nada mais que Deus, com um desejo de perder um senso de seu eu humano na realização do seu eu. Isso é o mais longe que podemos visar. Mas enquanto isso, e ao mesmo tempo, alguém é ou parece ser um ser humano vivendo neste mundo e não pode esquecer de si mais do que por um momento. E quando alguém retorna desse esquecimento, há necessidades e crises humanas outra vez, problemas que se antepõem ao caminho da paz e da clareza do espírito. Vez ou outra, alguém levaria esses problemas a um praticante, pedindo sua dispersão como tal. Ainda assim, talvez não se conseguisse alcançar uma visão clara que os dissipasse pela remoção do espírito conturbado, por conta da consciência perturbada ou limitada que não pode encontrar paz, que não pode encontrar Deus. E quando essa paz chega, como se pode ajudar alguém a reconhecer a liberdade que ocorre quando a palavra de Deus se faz carne? Nós vemos os pães e os peixes multiplicados
suficientes e mais do que suficientes. Somos nós que vamos negá-los? Sim, como pães e peixes. O máximo que podemos ver e reconhecer é que todo o cumprimento está em Deus e vem de Deus e é Deus. Não importa de modo algum em que forma é visto. Nossa gratidão nunca pode ser pelos pães e peixes, mas sim porque fomos autorizados a ver e conhecer o cumprimento que é Deus. Uma vez parecia tão fácil. No princípio, havia promessas que pareceriam ser preenchidas, necessidades respondidas. Pensávamos que continuaria assim, crescendo mais e melhor. Mas não se pode esperar que os problemas desapareçam totalmente. Com os avanços espirituais, eles podem parecer intensificar e pesar mais intensamente. Isso é uma negação do que foi prometido nas primeiras vezes? Eu acho que não. Se tomássemos essa promessa como uma da estrada mais fácil, uma estrada com menos e menos encargos, teríamos ignorado tudo o que lemos das vidas dos homens espirituais. Se e quando conseguirmos o final feliz, com nós mesmos caminhando, brilhando e livres de correntes para uma eternidade feliz, teremos perdido todo o sentido de nós mesmos e da humanidade e teremos desaparecido da cena humana. Mas enquanto vivemos na cena humana, entre os homens de diferentes graus de consciência, vamos encontrar problemas para que possamos nos libertar, apenas para alcançarmos um conhecimento cada vez mais profundo e intenso de Deus. Eles não serão os mesmos problemas com os quais nos encontramos anteriormente. Um adulto não é mais incomodado pelas doenças e medos da infância. O adulto pode calcular suas frações e decimais agora, mas os problemas da matemática superior novamente o desafiam, conforme seu conhecimento aumenta. Não devemos pedir nem buscar esse final humano feliz. Mais e mais devemos voltarmos para Deus, para o esquecimento de nós mesmos, apenas por causa de Deus, para a realização de Deus, não como um poder, mas como o único poder, não como a causa de um efeito, nem mesmo como causa e efeito, mas como tudo que existe sem causa nem efeito considerado. Causa e efeito são do mundo humano e nosso alcance deve estar além disso. Nós seremos arrastados de volta para este mundo para reclamar dele ou para agradecermos pela liberação de nossos problemas. E novamente, mais uma vez, devemos ir além disso. É uma tarefa difícil que está diante de nós, negando-nos tudo o que achamos essencial. Não se pode dizer se a última libertação será alguma vez conhecida por qualquer um de nós. Não estou certo de forma alguma se isso importa ou não. É a escalada da montanha que importa, e não a visão final de seu topo. Essa visão é uma conquista. Seremos tentados a pensar como tendo sido feito por nós, ou como tendo sido concedido pela graça. Nós devemos entender agora que uma conquista, não importa quão diáfana seja sua altura, nunca é o que estamos procurando. Acreditar que uma busca deve ter um final e que tudo é inútil sem um final é apegar-se ainda à crença material de luta e realização, de ganhar um prêmio final, uma coroa colocada sobre a cabeça. E então estaremos de volta onde começamos, na escala de valores que estávamos tão desesperadamente tentando sair. No mais profundo sentido da verdade, já estamos além disso. Nós somos satisfação e a harmonia e segurança que estamos buscando estão dentro de nós mesmos. É isso que sempre temos que saber, sempre lembrar. Ninguém jamais disse que era fácil.